Aleluia. Graça e paz, igreja, casais do avivamento. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém. Que bom estar aqui com vocês. Deus tem uma palavra especial para você. Você crê nisso? Uma palavra direcionada para o teu casamento. Você que está online, abra seu coração. Uma palavra direcionada para você, para o seu casamento. Pega a Bíblia Sagrada com muito amor e carinho e abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, verso 1. Amém? Ok, queridos? Encontraram? É um texto muito conhecido de todos nós, sobre o amor que vem de Deus. Diz assim, na versão ACF, leremos até o verso 7, do 1 ao 7, ok? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, presta atenção, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, ou seja, só faz zoada, não adianta de nada, só faz barulho. Verso 2: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha lá, tem o dom de profecia, conhece todos os mistérios, tem todo o conhecimento, tem toda a fé, porém, se não tem amor, não adianta de nada. Verso 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha lá, extremamente generoso e capaz de se sacrificar, mas se não tiver amor, de nada adianta. A motivação está errada. Verso 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Amém? Então desocupa as tuas mãos. Se você está com seu cônjuge aqui, segura na mão do seu cônjuge. Se você não está, coloca as duas mãos no seu coração. Visualiza o seu cônjuge do seu lado aqui. E vamos orar. Paizinho querido, Pai amado, nessa noite nós te agradecemos pela palavra, pela oportunidade que temos de refletir, de ponderar, de matutar, Senhor, de poder aprender um pouquinho mais
dos segredos do reino. Vem, Senhor, com os segredos do reino para o nosso matrimônio, para o nosso casamento. E que possamos nessa noite subir um pouco mais de nível, arrancar, Senhor, um pouco mais da imaturidade, das travas, Senhor, que fazem com que a gente não avance na maturidade conjugal. Que essas travas sejam removidas, arrancadas nesta noite, e nós venhamos subir para o próximo nível, e na medida que o tempo passe, o nosso casamento se torne, Senhor, cada vez mais lugar de desfrute, meu Deus, a realidade do reino, do céu nesta terra, meu Pai, se torne cada vez mais prazeroso, porque a maturidade faz nós não cometermos mais erros que cometemos outrora, por não enxergarmos o que enxergamos hoje, por não compreendermos o que compreendemos hoje. Por isso, Senhor, que essa noite seja uma noite de transição para uma fase ainda mais avançada de maturidade conjugal. Em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco, permanece conosco. Amém. Amém. Sente-se, por favor, tome seu assento. Amém, queridos. Quem trouxe papel e caneta? Ok, anote, tá? Tome nota. E querido William, Deus abençoe, saudade de você. Anote que é para você, quando você lembrar da palavra, poxa, aquela palavra do pastor, foi importante aquilo que ele falou. O que foi mesmo que ele falou? Aí você vai lá nas anotações, tá bom? Quando você só ouve, você aprende 5%. Quando você anota, você aprende de 15% a 25%. Quando você ensina para outros casais o que você aprendeu aqui, você duplica o aprendizado, porque quem ensina aprende 2 vezes. Quem está entendendo isso? Quando você coloca em prática o que você aprendeu, você constrói a casa sobre a rocha. Amém? Praticar é o grande segredo de construir um casamento inabalável. Diga glória a Deus. Nós estamos diante de um texto aqui estupendo, incrível, espetacular. É um texto muito nobre, porém pouco vivenciado, pouco compreendido. E quando eu digo pouco compreendido, não falo no quesito capacidade de interpretação, porque ele é muito fácil de se interpretar. Quando eu digo pouco compreendido, eu estou me referindo às suas emoções. Poucas são as pessoas que compreendem esse texto no seu emocional. Como assim, pastor? O texto é claro quando diz que o amor tudo sofre. Olha como isso é forte. E aí, a maioria das pessoas, quando começam a passar por algum sofrimento no casamento, começam a achar ruim, a pensar besteira, a desanimar com o matrimônio.
Mas o amor tudo sofre. Olha só. Só que tem gente que isso não entra. Não entra. Por quê? Porque tem uma trava. Tem uma trava. A palavra é clara. Se você ama, você tem que estar disposto a passar pelo vale da sombra da morte. Olha só. Você tem que estar disposto a passar pelo dia mau. E quando passar pelo dia mau, você munido de amor, do verdadeiro amor, não estou falando do amor eros, não estou falando do amor que convém, estou falando do amor benevolente. Quem lembra que eu já expliquei sobre isso? Levanta a mão. Ok. O amor eros, aquele amor paixão, ele tem dia e hora para acabar. E quando ele acaba, você pula para o amor que convém, que é o amor que une as pessoas por conveniência. Eu estou com ele porque eu gosto disso e disso aqui nele. Tem um bocado de coisa que eu não gosto, mas essas coisas aqui eu gosto. Eu estou com ela porque ela isso e aquilo. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas isso aqui, eu gosto. Eu estou com ela porque, o que é isso? Você está com a outra pessoa porque convém. E quando, se acontecer, dessas características que você gosta, sofrerem alteração, e agora? Aí você diz assim, não aguento mais, né? O que é isso? É o amor que convém. Você está com a outra pessoa por conveniência. E aí quando você não encontra mais nada que faz você gostar, que faz você, que agrada a você naquela relação, você quer abrir mão. Você quer abrir mão. Esse não é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é o amor que vem de Deus. Qual que é o amor que vem de Deus? É o amor benevolente. É o amor que é capaz de se sacrificar. É o amor que tudo sofre. Entende isso? É o amor que se entrega sem gerar expectativa. É o amor que não é uma troca. Eu dou, eu faço, eu amo, sabe? Mas eu não fico esperando que o outro faça por mim a mesma coisa que eu fiz por ele. Por quê, pastor? Porque se eu faço e eu espero, é conveniência, não é benevolência. Se eu faço e eu espero que o outro, eu gero uma expectativa no outro, eu criei a minha própria armadilha. Todas as vezes que eu crio expectativa em outrem, eu criei uma armadilha chamada frustração. O que é frustração? Anote. Frustração é expectativa não suprida. Frustração é expectativa não suprida. Você gerou expectativa no outro, ele não supriu as suas expectativas e você se frustrou. Entende isso? Pastor, eu não quero mais ser uma pessoa frustrada no meu casamento. É só não gerar expectativas. Ponto. É só não gerar expectativas. Ponto. Eu já expliquei para você, fiz aqui um pequeno review, um pequeno resumo dos 3 níveis de amor, para que a gente possa consolidar esse texto lindo, poderoso, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, sobre o amor que vem de Deus, o amor benevolente.
fácil de interpretar, mas pouco compreendido. Na prática, pouco vivenciado. Eu desafio você nessa noite a viver 1 Coríntios 13. Desafio você todos os dias ler esse capítulo. Deixar o Espírito Santo te ministrar, te consolidar nos segredos do reino que estão embutidos nesse texto. Vai ser um bálsamo para a tua alma. Vai ser refrigério, vai ser vigor, será saúde para os teus ossos. Posso ouvir um amém? Olha só, entendendo o amor benevolente, Fabrício, tu consegue diminuir a força da iluminação? Tu já aprendeu a fazer isso? Ainda não, né? Pronto. Sabe fazer, Daniel? Eu quero que diminui a potência. Eu quero que tu deixe ela mais fraquinha. Ela está muito... Isso, garoto. Depois tu ensina lá pro Fabrício. E lá em cima também. Aqui, ó, tá quase... Tô quase sendo arrebatado aqui. Isso, garoto. Aí mais um pouquinho, que essa segunda aqui, ó. Essa segunda aqui, ela tá maltratando aqui, ó. Aquele filme Ghost. Quem assistiu o filme Ghost? Ghost. Pronto, e olha pra cima assim, vem um luz, parece que vai, né? Ó. Tô indo pra glória aqui. Tá bom, essa daqui e essa daqui, ela tá meio rebelde, mas tá bom. Chegou, diminuiu o avermelhado aqui, ó. Compreendendo o... Irmã, você vai... Tá meio empoeirada a bichinha aí, tá cheia de gesso, de cimento aí, né? Comédia. Só olha assim pra garrafa do pastor, chega a dar pena, né, irmã? Deu tempo de limpar, não. Voltando. Vocês sabem que, né? Eu já disse para vocês, eu tenho dificuldade de concentração. Vocês se mexer um pouquinho, eu já aqui, ó. Tenho orado todo dia, Senhor me cura, né? Aí tem dia que eu sou arrebatado aqui na pregação, que eu não vejo nada. Quando o Espírito toma, pastor, você ouviu isso? Não vi. Mas tem dia, irmão, que os irmãos estão lá atrás, lá no portão, lá fora, conversando. Eu digo, misericórdia. Eu pregando aqui, olhando em minha cabeça, misericórdia. Os irmãos lá fora, lá do outro lado, conversando. Né? Quem compreendeu o amor benevolente, levanta a mão e diz amém. Ok. No exercício do amor benevolente, que é o amor que vem de Deus, diga, o amor benevolente é o amor que vem de Deus. Ok? No exercício do amor benevolente, você tem que entender algumas coisas que eu vou ensinar para você agora. Primeira coisa, tudo é um feedback. Anote, escreva. Tudo é um feedback. Vamos lá. No exercício do amor benevolente, nós temos que entender algumas coisas. Você pode escrever isso, tá? No exercício do amor benevolente, eu tenho que entender que... Aí bota, primeiro, tudo é um feedback. Escreva. Tudo é um feedback. Absolutamente tudo é um feedback, tá? Como assim, pastor? Quem aqui passa por algumas situações na relação que não queria passar por essas situações? Levanta a mão. Ok. Essas situações é um feedback. O que acontece? Como você não queria passar por essas situações, as chances são que na hora você tapa os ouvidos. Você fica surdo emocionalmente e espiritualmente. Você não consegue fazer a leitura da situação. Mas a partir de hoje, com esse ensinamento que eu estou trazendo para você, você vai parar em cada situação, independente de qual seja, e você vai buscar fazer a leitura da situação. Por quê? Porque tudo é um feedback. Tudo é um feedback. Tudo está querendo dizer algo para você. Tudo está sinalizando algo para você. E se você não compreender
que no exercício do amor benevolente, tudo é um feedback, você vai estar surdo para aquilo que você deveria estar extremamente atento. Você não vai estar ouvindo aquilo que você deveria estar extremamente sensível para ouvir. No exercício do amor benevolente, tudo é um feedback. Pastor, eu estou passando por essa situação. Pastor, eu enfrentei situação X semana passada. Ok, para e pensa. O que é que essa situação X está me falando? O que é que essa situação X está querendo dizer para mim? Tudo é um feedback. Você que é esposa, faça leitura do seu marido. Tudo é um feedback. Fisionomia, a expressão corporal, o olhar, tudo é um feedback. Você que é marido, faça leitura da comunicação não verbal, da linguagem não verbal, da linguagem verbal da sua esposa, dos olhos, do sorriso, se tem, se não tem, como que é esse sorriso, da fala, do comportamento, tem estresse, não tem, é em excesso, não é, faz leitura, tudo é um feedback. Se você não perceber os feedbacks, vai chegar uma hora que vai começar a estourar, estoura no corpo, começa a aparecer doença. A maioria das doenças, elas são de cunho emocional. A maioria das doenças são de cunho emocional. Tem gente que vive doente, de 15 em 15 dias adoece. O que é isso, pastor? É falta de leitura, não está ouvindo os feedbacks, não tá fazendo a percepção correta, e aí estoura no corpo, a imunidade cai, aí você adoece. Você tem que parar e entender que tudo é um feedback. Tem que parar para ouvir os feedbacks, parar, ter humildade, ter sensibilidade para ouvir os feedbacks. Leitura comportamental. Escreva, leitura comportamental. Coloque assim, ó, fazer leitura comportamental. Tudo é um feedback. Aí você puxa uma setinha assim, ó, fazer leitura comportamental. Escreva. Anotou? Pastor, fazer leitura comportamental, como assim? Se importar com as emoções do outro. Se importar com as emoções do outro. Quem aqui já ouviu algum cônjuge, algum marido falar da sua esposa, ou a esposa falar do marido, dizendo assim, deixa de cena, deixa de drama, você é muito cenoso, você é muito dramática. Quem já ouviu algum cônjuge falar assim do seu parceiro, da sua parceira? Levanta a mão. Graças a Deus aqui não, né? Aqui não tem ninguém que falou. Você viu alguém falando? Aqui, graças a Deus aqui, só casal, né? Gente, ó, isso aqui que eu estou falando, isso aqui é muito comum, tá certo? É muito comum. Por que é comum de acontecer? Porque você não foi treinado para isso, você não foi ensinado. Você passou a vida toda levando puxão de orelha para aprender matemática, não para aprender a se relacionar. Pelo contrário, no quesito relacionamento, você foi ensinado, foi errado.
No quesito relacionamento, você foi treinado, foi errado. Aí, irmão, você vai ter que reaprender. E reaprender é mais desafiador do que aprender. Por quê? Porque para reaprender, você vai ter que destruir o que você aprendeu. Hein? Imagina, a parede foi construída toda torta. O alicerce não tem. É areia da praia, só o barro. O alicerce. A parede fora do prumo, toda torta. Aí você chega e diz assim: agora eu vou construir a minha vida do jeito certo. Aí você começa a construir uma parede bem retinha em cima da parede torta. Vai dar certo um negócio desse? Não. O que é que você tem que fazer? Você tem que derrubar a parede torta. Entender por que essa parede foi construída torta. O que fez você construir essa parede torta? Por que ela saiu torta? Entende? Rejeita os ensinamentos que fazem você construir uma vida torta. Rejeite-os. E a partir de agora, tenha humildade para dizer: eu nada sabia e pensava que era o sabichão. Mas hoje eu desço do pedestal, calço as sandálias da humildade e, como um aluno, estou disposto a aprender. Quem está entendendo isso, gente? Diga amém. Não é? Porque o que a gente tem que parar para pensar poxa, se eu estou certo, então os meus resultados conjugais, eles têm que serem positivos. O que indica que você está debaixo de uma verdade? Você, como pessoa, a verdade que você carrega de fato é uma verdade. Os frutos que ela produz. Como que está a construção do teu casamento? Ele está realmente avançando ou está em declínio? Sabe? Para pensar. Talvez a gente tenha que parar mesmo para rever alguns conceitos, tá? E aí, quando a gente para, a gente começa a entender que nós não casamos com nós mesmos. Imagina só, se o Anderson tivesse casado com o Anderson. Que chatice. Não é? Mas se o Anderson não entender que a Aline não é ele vai cobrar dela coisas que para ele são fáceis, mas para ela não é. E aí, quando o marido não coloca na cabeça que a esposa é diferente dele, ele começa a olhar para determinados desafios que a esposa está passando, e ele pensa que é drama, ele pensa que é cena. Por quê? Porque se fosse ele naquela situação, ele estava lidando de boa com aquilo. Ele estava tirando de letra aquilo. Para ele aquilo é besteira. Mas ela não é ele. Ela não é ele. Ela é um ser humano diferente. E aquela situação mexe com ela. Porém não mexe com ele.
E vai ter situações que mexe com ele e não mexe com ela. Quem está entendendo isso? Por isso que nós temos que entender que tudo é um feedback. E nós temos que estar sensíveis às emoções do outro. Se eu percebo que o meu cônjuge está com a fisionomia de tristeza, eu tenho que me importar. Eu não posso achar que, ou até mesmo fingir que não vi. A minha cabeça está tão cheia de coisas, eu estou tão atarefado, que eu vi que meu cônjuge está com a fisionomia triste, mas eu estou tão atarefado que eu não dei importância. Erro. Tem que ter um sinalizadorzinho. É prioridade se importar com as emoções do outro. Para, se importa, pergunta: o que está acontecendo? Eu percebi que você não está com aquele sorriso que é seu. Eu percebi que você não está sendo você hoje. Você está com uma carinha de tristeza. O que está acontecendo? Tem que ter percepção, tem que fazer leitura. Existem alguns homens que quando chega a semana, que é a semana de pagar as contas, geralmente tem aquela semana que você coloca, é a semana dos vencimentos, né? A maioria dos seres humanos são metódicos. E fica até mais fácil de organizar quando você tem um método. Por exemplo, se você coloca os vencimentos para o dia 10, as chances são que todos os vencimentos você vai colocar para o dia 10 também. Porque você fica mais fácil de você controlar dentro da sua cabeça. Aí você bota a água para o dia 10, a luz para o dia 10, o aluguel para o dia 10, o cartão para o dia 10, fica tudo para o dia 10. Quando chega a semana que é a semana que pega o dia 10, tem homens que ficam mais estressados. Por quê? Porque a cabeça deles está fervilhando, porque é a semana de pagar as contas. O que é que acontece? Você que é marido tem que se perceber, né? Tem que se perceber. Não usa isso como desculpa, tá bom? Faz isso não, que isso é covardia. Mas as mulheres têm que se importar, sabe? Tem que se importar com as emoções dos maridos, dos esposos. Perceber, poxa, ele está mais estressado. Que dia é hoje? Né? Vixe, está chegando dia 10. Meu Deus. Né? Aí você perfuma a casa, né? Prepara o charaba canta. Manda mensagem para ele de tarde assim, ó. SSSS. Quem estava no culto passado aqui? Levanta a mão. Quem estava. No culto passado, eu falei sobre o SSS. Quem lembra o que é que significa? João, deixa de ser gaiato. Esse João é gaiato demais. Esse João, eu tô achando que vai sair uns 3 meninos esse ano, viu? Essa sua gaiateza toda. Sexo selvagem saudável. Sexo selvagem saudável. Falei semana passada sobre isso. Sexo selvagem saudável. Torna a dizer, né? Você que teve uma vida aí mundana, né? Meia macabra, tá certo? Não me interprete errado. O sexo selvagem que eu estou falando não é esse que está na sua cabeça. Tá bom?
Porque tem gente que tem um mapa mental terrível, né? E a gente fala uma coisa, a pessoa já fica assim, pastor, né? Misericórdia. E esses foram os 3 S da semana passada. 4 S, pastor, S, 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 S. Os 4 S vai depender. Para ter os 4 S, tem que ser um negócio mais bem organizado. Tá certo? Tem que ter uma... Se não tiver uma piscina privativa, só para você e para o seu cônjuge, né? Pode ser uma banheira com hidromassagem e água quente. Hã? Tem gente que já está orando em línguas aí. Uma banheira com hidromassagem e água quente dá certo também. Vocês deixam de ser gaiato, viu? Você, ó, misericórdia. Não é para estar aqui não, vocês, viu? O que você estava fazendo assim? Rapaz, mas você não pode deixar essas crianças aqui não, Jesus. Eu olhei elas assim, ó. Meu Deus do céu. Esses meninos de hoje são só misericórdia. Eu vou ligar para a mãe de vocês, viu? Ó. Agora, vou ter que concluir aqui, né, o raciocínio. Fiquei constrangido das crianças aqui do lado. 3 S. Sexo, selvagem, saudável. 4 S. Super, sexo, selvagem, saudável. Aí, irmão, tem que ter uma banheira de hidromassagem com água quente, né? Para você ter aquele momento especial. Pelo amor de Deus, não deixa cair na rotina a relação sexual, tá? Não deixa. Pelo amor de Deus, não transforme a sua relação sexual no coito, né? Que é aquilo que os cachorros fazem. Vai. Tá lá os dois cansados, em tempo de morrer. Aí se deita, não consegue nem se mexer, né? Parece aqueles peixes mortos, aqueles peixes que você tirou dentro do aquário, que você joga assim fora, que fica só assim, ó. Aí morreu. Hã? Aí, ó. Tem condição não, hein? Tá? 4 S's. Tem que ser pelo menos ali uns 40 minutos de carinho. Cheiro no cangote. Massagem nos pés. Né? Um óleozinho ali, ó. Quente e gelado. Aí faz assim, ó. Faz assim, ó. Eita, menino! Esse ano sai menino. Hã? Gente, isso é sério, tá bom? Falei semana passada e ratifico para vocês, isso é sério. Se importe, tá certo? Ah, pastor, eu estou passando por uma fase difícil, eu estou com alguns problemas, e esses problemas estão trazendo para mim dificuldade na relação e tudo mais. Tá, filho, mas pensa na solução, tá bom? Não só dá desculpa não, tá? Eu não sei se é o homem ou é a mulher, mas o que você tem que entender tem que vacinar toda semana. Tem que vacinar, porque se tiver vacinado, está protegido. Né? Se tiver vacinado, está protegido. Marido trabalha viajando, tem que vacinar antes de viajar. Que é para ele viajar protegido, vacinado. Tá certo, gente? Relação sexual na vida conjugal é proteção do matrimônio. Lembre-se disso, tá? Geralmente o homem que passou uma semana sem ter relação sexual, começa a vir corra doida na cabeça do cara. Tem que vacinar, que é para estar com a mente blindada, tá bom? Ah, eu não estou com tanta vontade, certo? Mas vai pelo reino, irmão, vai pelo reino. Vai para proteger, tá certo? Pensa numa solução, não precisa você também se machucar, dependendo da sua dificuldade, né? Mas pensa numa solução,
Usa a tua criatividade, tá bom? E blinda a tua relação, blinda o teu casamento. Comece, gente, ó, quando a gente fala de amor benevolente, tá? E você exercita o amor benevolente, a relação sexual ela fica mais fácil, tá bom? Mas se não tiver o exercício do amor benevolente, fica parecendo dois estranhos. Fica tudo mais complicado. Exercita o amor benevolente, se importa com a emoção do outro. Não chega em casa feito um troglodita, um rinoceronte, né? Abusado, estressado, sem perceber ninguém. Tá? Você que é esposa, seu marido chega depois de você, como é que você recebe ele? Você já recebe ele falando de problema, gritando, resmungando, murmurando. Às vezes o camarada chegou estressado, aí você não percebeu a emoção dele, não se importou com as emoções dele, pelo contrário, você vomitou. Ó, maridos, não usem isso como desculpa, tá bom? Você chegou, a sua esposa vomitou emoções tóxicas sobre você, é um feedback também, tá? É um feedback, poxa, minha esposa não está bem, deixa eu entender ela. O que é que ela está querendo dizer? Que sobrecarga é essa? Deixa eu pensar em uma solução como líder. Como ajudar ela nesse desafio emocional, certo? Tá? E as esposas não usem isso como desculpa, tá bom? É isso que você tem que entender. O que eu estou dizendo aqui não é para você usar como bala para dar tiro no seu cônjuge, não. Como assim, pastor? Acontece alguma coisa, você já está com a arma apontada, ó. Pá! Você não lembra não do que o pastor disse? Hein? Já esqueceu da palavra do culto de casais? Né? Aí deu um tiro na testa, irmão. A palavra, ela vai servir para você. Não use ela para cobrar o outro, não. Isso é amor por conveniência. O amor benevolente, você pega a palavra para você exercitar a palavra, sem gerar expectativa no outro. Esse negócio de você estar aí sentado, e o pastor pregando e você fazendo assim, ó. Hein? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, pastor? Viu? Te falei? O que foi que eu te disse hoje? O que foi que eu te falei hoje? Olha Deus confirmando aí através da vida do pastor. Não pode, gente. Tá? Não faz isso. Não faz isso. Se isso desse resultado, o seu casamento já seria perfeito. Né? Mas olha o tanto que você já cobrou ao longo desses anos e não deu jeito. Né? Por quê, pastor? Porque a maioria das coisas na vida conjugal, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ao invés de você ficar dando alfinetadas no seu cônjuge, bota o joelho no chão e vai orar pela vida dele. Pede para o Espírito Santo tocar, pede para o Espírito Santo quebrantar, pede para o Espírito Santo ministrar, falar, né? E aí você vai ver como o Espírito Santo vai falar. Provavelmente, esse culto hoje aqui, já é o Espírito Santo falando, né? E aí você internamente fica celebrando, não fica fazendo isso. Não fica atiçando não. Por quê, pastor? Porque senão vocês vão criar uma competição. Uma competição. Quando um tiver a oportunidade de alfinetar o outro, ele não perderá essa oportunidade. E aí quando se juntam os casais em uma roda, um começa a falar do defeito do outro. Mas o que me chateia no fulano é que ele chega em casa com a chinela suja, eu acabei de limpar a casa, aí ele suja tudo. Eu já falei várias vezes, mas não tem jeito. Aí a outra escuta, aí diz assim, ixi, sei lá é nada. Lá em casa, o fulano se levanta é cagado.
e mela o banheiro todinho. Eu já ouvi uma esposa dizer que quando o marido ia se limpar no banheiro, melava as paredes do banheiro de cocô. Meu Jesus amado. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, segura o homem. Né? A mulher revela um negócio desse, o homem está do lado, fica em tempo de explodir para falar alguma coisa dela, né? Entende? Então, gente, olha só, problema conjugal resolve-se entre o casal. Está em público, valida, sabe? Valida, fala coisas boas, evidencia pelo que você é grato, exercita a gratidão, sabe? Faz isso, exercita isso. Eu sei que para a maioria de nós é um grande desafio. Por quê? Porque é cultural falar mal do outro. É cultural, gente. Na nossa cultura, a gente aprendeu a falar mal, sabe? Dependendo da família que você veio, então, misericórdia. Às vezes, e isso geralmente acontece em roda de mulheres, viu? Na roda dos homens é menos, mas de mulher, meu Deus do céu, eu fico no pé da minha esposa direto. Quando está numa roda de mulher que uma começa a falar mal do marido e a outra pega corda, eu já dou um cutucão assim e digo, ó, tu vigia. Tu vigia, tu corta logo isso aí. Porque se tu for no embalo, tu sabe que mais tarde a gente tem DR, né? A gente senta para conversar. Porque senão, gente, entra num mau hábito, sabe? Em costumes comportamentais que mais machuca, piora a relação do que melhora. E a gente precisa, parar para perceber isso. Tudo é um feedback, tá bom? Você precisa ter humildade para isso. Seu cônjuge vai falar com você, para ouvir, não se chateie não, é um feedback. Pare para ouvir. Deixa o teu orgulho velho de lado, que faz você não querer ouvir. Que quando o teu cônjuge fala alguma coisa, aí tu já está na ponta da língua para falar outra coisa para ele. Mas tu, não sei o que, e tu, e isso e aquilo. E aí nunca o casal consegue crescer. Por quê? Porque não conseguem se ouvir, não conseguem ter o compartilhar de feedbacks, não conseguem. Como que vai amadurecer esse casal? Não amadurece, tá? Pastor, no exercício do amor benevolente, tudo é um feedback, sim. E nessa verdade que tudo é um feedback, eu tenho que estar atento às emoções do outro, sim. E, pastor, nessa atenção às emoções do outro, eu tenho que fazer leitura do comportamento não verbal e do comportamento verbal? Sim. E não somente isso, não só perceber o outro, mas exercitar a comunicação com atos, palavras e ações. Atos, palavras e ações. Verbal e não verbal. Usa as palavras para comunicar amor. Usa o teu corpo para comunicar amor. Usa gestos para comunicar amor. Dá uma piscadinha de olho, solta um beijo, sabe? Faz alguma coisa, faz uma dancinha de gogoboy. Vixe! Aí tem homem que pensa assim, né? A minha mulher vai sair correndo, pastor, se eu fizer um negócio desse. Ei, Jesus amado. Mas comunica o amor, crente. Comunica o amor, tá certo? A mulher, antes de casar, era um olhar 43 ou 44? É o quê? É 43, né? Era um olhar 43, né? Aí agora, misericórdia.
É a mulher ciclope. Só falta destruir o homem com o olhar, né? Cadê? Tu já fez? Tu tem que fazer? Né? É cobrança toda hora, é estressada toda hora, é com dor de cabeça toda hora, né? Percebe que o homem chega perto querendo chamegar, ela já percebeu que ele está querendo alguma coisa. Ela faz assim: eu estou com dor de cabeça hoje. Misericórdia, irmã. Toma uma dipironazinha, irmã. Né? Espera 40 minutos que a dor de cabeça passa. Pronto. Né? Misericórdia. Tem que comunicar amor, não verbal e verbal. Comunicar amor. Às vezes a mulher se vestiu e aí ela diz: amor, o que você acha? Olha o feedback. Olha o feedback. Que feedback é esse? Ela está querendo que o camarada comunique amor. É isso. Aí o camarada olha e diz assim: não sei não. Olha, o cavalo, jumento batizado, né? Não entende. Amor, o que é que tu acha? O que é que ela está querendo? O que é que ela está querendo? Que você comunique amor. Você precisa entender de moda. Aí você fala alguma coisa, crente, você fala alguma coisa, levanta, dá uma piscadinha, né? Faz alguma coisa, faz um elogio, né? Meu amor, eu não entendo muito, mas, né? Aí você não entendo muito dessa roupa de moda, mas deixa eu lhe falar, né? Aí você encanta o negócio, diz que ela é maravilhosa, que ela tá linda. Aí você vai ver a cara que ela vai fazer de gatinha, né? Arriscada até ela miar, miau. Fica manhosa. Porque o que é que ela está querendo? Que você comunique amor. O que é isso? Feedback, tá bom? Feedback. Presta atenção. Os homens também têm comportamentos que é um feedback para as mulheres, para que as mulheres percebam e comuniquem amor para os seus maridos, tá? Geralmente o homem, ele chega e ele começa a falar do tanto de coisa que ele resolveu no dia. Por quê? Porque o homem é aquele que soluciona problemas. E aí ele chega falando do tanto de coisa que ele resolveu. O que é isso? É um feedback para a esposa. O que é que esse camarada está querendo? Que ela comunique amor. Que ela comunique amor. Aí ela chega para ele, né? Faz aquele elogio. Meu amor, você é incrível. É o mais top. Aí você faz assim, ó, passa a mão no peito dele, né? Aí ele se sente poderoso. Passou a mão no peito, aí o homem se sente poderoso, né? O que é que seria de mim se não fosse você? Você arrebenta. Aí o cara, ó, aí na hora ele se sente amado. Quem está entendendo isso, gente? Tudo é um feedback. Aí o camarada começa a falar do que ele resolveu. Aí tu fala assim: e eu aqui? Hoje eu fiz isso. Aí o caba murcha na hora, irmão. Caba murcha, você não entendeu, você não fez a leitura. Tudo é um feedback. Faça a leitura correta do comportamento. Perceba o que é que aquela pessoa está querendo. Pare de se importar só com você, sabe? Porque o amor tudo sofre. Não busca os seus interesses. É forte ou não é forte, gente? Esse é o amor benevolente que nós temos que exercitar. E no exercício do amor benevolente, tudo é um feedback. Comunique esse amor de forma verbal, de forma não verbal. Não precisa de palavras para você mostrar que ama, que se importa, tá? Então, comunicação não verbal e comunicação verbal.
né? As mulheres, obviamente as mulheres casadas, né? Vai passando pelo marido em casa, faz uma dancinha na frente dele e sai, né? Na hora ele vai achar graça e vai dizer assim, ele fica todo assim, ó, essa mulher, pastor, por que o pastor está falando isso? Porque tem que, sabe gente, o casal tem que ter suas brincadeiras, e às vezes isso vai se perdendo, só cobrança, só estresse, só problema, né? Tem uma hora que não consegue mais nem estar perto um do outro, sai a faísca. Quem está entendendo isso? Tá bom? Coloque em prática, tá? Resgata algumas brincadeiras que era de vocês, tá certo? As chances são que um vai olhar para o outro e vai dizer assim, ó, besta, né? Besta. Agora ele está com essas coisas, né? Aí no fundo ela está gostando. Agora ele está com essas coisas, né? Mas é essas coisas que não pode deixar de ter, sabe? É essas besteirinhas, né? Essas coisas que é do casal. E cada um tem que desenvolver o seu chamego, né? Tem que desenvolver, tem que ter, gente. E em nome de Jesus, com o passar dos anos, vocês vão estar cada vez mais conectados, sabe? Cada vez mais unidos, cada vez mais parceiros, cada vez mais sonhando juntos, se amando, tá bom? E em nome de Jesus, eu creio que vocês vão viver um tempo que não foi vivido ainda. E esse tempo não só vai ser consolidador para a relação de vocês, como também vai ser consolidador para outros casais. Vocês vão transbordar sobre a vida de outros casais. E muitos outros casais serão abençoados pela edificação do relacionamento de vocês. Quem recebe, gente? Amém?